Essa terça-feira que passou, eu quis presentear o meu papai, que ele é fã do Dr. Augusto Cury. E como o Dr. Augusto Cury está aqui em Curitiba, eu falei assim, vamos lá, pai. E daí nós fomos assisti-lo. E para isso, antes a gente pegou o livro dele, né? Para dar uma lidinha básica antes de começar, para se inteirar um pouquinho da palestra. Então, eu falei, é isso que eu vou falar lá no Naikuta. Porque na literatura espírita, eu gosto muito de estudar Joana de Ângeles, né? Então eu sempre trago Joana, mas eu gosto muito de estudar Emmanuel, André Luiz, todos os autores espíritas. Então o que a gente observa é que o chamado que está sendo feito pela espiritualidade é um chamado para todas as almas, todos os corações, e a espiritualidade trabalha em todos os campos. E quando a gente faz o nosso compromisso reencarnatório, a gente vai reencarnar em vários campos. Então, não só na lida da nossa religião, mas nas nossas profissões, em várias frentes de trabalho, porque o que importa é renovar esse planeta que está aqui, né? E daí que a fala do Dr. Augusto despertou alguns gatilhos da minha memória, já que ele fala tanto em memória. Agora foi, né? Então, é assim, o livro vale a pena ser lido, tá? Eu vou dar uma resumidinha, porque eu falei assim, puxa vida, levei uma amiga junto que ela está adentrando agora, assim, no espiritismo, e como eu falo em Joana, ela também começou a ler Joana, e daí ela me mandou uma frasezinha hoje, olha isso aqui, é Augusto ou é Joana? Eu falei, um deve estar intuindo o outro, né? E a gente fez essa brincadeira. Mas brincadeiras à parte, ele inicia o livro fazendo algumas perguntas. E nesse capítulo ele escreve assim, esquecendo-se de si. Então, daí vem umas perguntinhas básicas que, parafraseando aqui o Dr. Alberto Almeida, ele fala assim, que é muito bom a gente estar falando, porque o ouvido mais próximo para escutar é de quem está falando, né? Então os meus estão bem próximos de mim, para eu aprender bastante com isso. Então a primeira perguntinha que ele faz, você é dominado por uma mente agitada e hiperpensante? O que faz com os seus pensamentos perturbadores? Como lida com a ruminação de mágoas ou culpas? Como reage diante dos fantasmas que assombram sua emoção, como fobias, ciúmes, preocupação excessiva com a opinião dos outros, né? E com o futuro? A gente, por acaso, pergunta isso? A gente vive isso no nosso dia a dia? Para você, o futuro é um jardim de oportunidades ou um campo de estresse que o faz sofrer por antecipação? E aí ele fala, né? Eu fui dando umas resumidinhas ali. Excelentes profissionais em todas as áreas, médicos, professores, advogados, nos seus labores, são ótimos em cuidar das suas instituições, mas podem ser péssimos em cuidar da própria saúde emocional. O grande quesito é esse, o saber lidar com a nossa emoção. Nunca se preocuparam em proteger sua memória, administrar seus pensamentos, gerenciar sua emoção e o seu estresse. Não entendendo que se a sociedade os abandonar, ferir ou caluniar, ainda será possível seguir em frente, mas
Se eles mesmos se desampararem, não haverá solo a pisar. Olha que questão interessante, né? Porque para isso a gente tem que sair de uma posição de vítima, de coitadinho, né? Eu perdi o meu emprego, né? O meu marido me abandonou, a minha namorada não quer saber de mim, né? Mas assim, o que acontece? Mesmo que toda a sociedade nos abandone, ainda é possível seguir em frente. Agora, o pior abandono é o que a gente faz pra gente mesmo. Se a gente se abandona, a gente fica esperando alguém para cuidar da gente. Então, e assim, né? Quando eu estava lá, né, ouvindo toda a palestra do Dr. Augusto, eu falei assim, eu vou pegar uma pincelada do que a Joana fala, junto com o que o Augusto fala. E há muito tempo eu já tinha lido uma mensagem dela que dizia que a gente precisa sair dessa posição do coitadinho para ser senhor da própria história. Isso muda tudo, né? Então, porque sempre a chamada que ela nos faz é assim, nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Quando a gente muda esse paradigma e a gente começa a pensar dessa maneira, tudo se inverte. Por quê? Porque a decisão está na nossa mão, né? Está na minha mão. Eu decidi se eu paro de sofrer, se eu continuo a sofrer. Se eu quero combater algo que eu acho que não está legal em mim, está na minha mão decidir isso. Do que eu ficar assim, não, eu como demais porque eu estou muito ansioso por causa disso, porque o meu filho também está assim, mas quem que é o culpado disso tudo, né? Quem que é o responsável pela situação do que eu estou fazendo com o que o mundo traz para mim? Então, ele continua, tá? Isso tudo está lá no livro. Vivemos comprimidos entre centenas, milhares de pessoas. No entanto, nunca fomos tão solitários. A gente está vivendo uma era bem cibernética, né? Que a gente entra em todas as mídias digitais e dá uma sensação que todo mundo se conhece, né? Mas a hora que você aperta aquele botãozinho, acabou, o outro está lá do outro lado, conta pra gente o que quer contar, posta uma foto muito bonita, às vezes usa um bendito de um Photoshop para impressionar a gente, e a gente acredita no que a gente vê, acredita naquilo que escuta, né? Porque cada um vende aquilo que tem para vender, mostra aquilo que tem para mostrar, né? Estamos próximos, porém muito distantes dos outros. Abraçamos nossos filhos, alunos, parceiros, colaboradores, mas não nos interessamos em conhecer suas camadas mais profundas. É uma era de muita superficialidade, de muita correria, e é preciso parar um pouco, né, para olhar nos olhos, como que você está tudo bem com você, como foi seu dia, né? Uma ligaçãozinha ali, oi, só para dizer oi. O meu filho mais velho, eu quase não consigo mais vê-lo, porque eu saio cedo. Quando eu chego para casa para almoçar, ele já saiu para o estágio. Daí ele vai voltar lá pelas 6, às vezes eu tenho compromisso, a gente vai se ver lá pelas 10 da noite. Todo dia, meio-dia, eu bato ponto. Oi, filho, tudo bem? Como é que tá a tua manhã? Daí 6 horas, tudo bem? Como é que foi o teu dia e tal? A gente tem que se relacionar, né? É importante saber que tá ali, porque daí vier. A maioria dos pais jamais conversou com os filhos sobre os bastidores da sua mente, os fantasmas que os assombram, os medos que sequestraram sua tranquilidade, as lágrimas que nunca tiveram coragem de chorar. Eu estava ouvindo uma mensagem do Momento Espírita dessa semana, e conta a história de um homem que, assim, ele se separou e ele ficou com os 2 filhos pequenos, um acho que tinha 4 anos e um 7 anos de idade. E pela primeira vez ele se sentiu sozinho, sem a companheira para ajudar a dividir as despesas, tudo estava ficando pesado.
ele chegava, ele assumiu a rotina do lar, e geralmente coisas que a mulher faz, né? Então ele cuidando, dando banho, arrumando comida, chegou uma hora que diz que ele ele sentou, depois que ele pôs os filhos na cama, e diz que encostou a cabeça e começou a chorar. E ele não percebeu o pequenininho vindo. E o pequenininho, diz que ele só sentiu o pequenininho tocando assim nas costas dele com a mãozinha. E daí o filho viu, ele estava chorando, né? Aí o menininho veio e abraçou o pai. Ele, ai, desculpa, filho, eu não queria que você me visse assim. Não tem problema, papai, você é apenas uma pessoa. Foi o que a criança respondeu para o pai, né? Então, assim, um aconchego, esse afago, essa convivência, e às vezes do pequenininho ali, porque a criança sente a emoção, né? E olha só, inúmeros casais já prometeram diante de um religioso que se amariam para sempre, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Nada tão belo e ao mesmo tempo tão ingênuo. Esqueceram-se de prometer que cobrariam menos e abraçariam mais um ao outro, que criticariam menos e elogiariam mais. Não entenderam que o amor precisa ser inteligente para ter estabilidade. A gestão da emoção e o gerenciamento do estresse clamam por outra tese mais penetrante e profunda: que o amor seja eterno enquanto se cultive. Olha só, né? A gente está fazendo um curso, alguns aqui dos colegas, com o Marlon, sobre o cultivo das emoções. E daí a gente começou a aprender que não tem problema a emoção, e existem as emoções básicas, né? O medo, a raiva, a tristeza, a alegria, mas porque a emoção é emoção, faz parte da gente, é uma energia, mas essa energia às vezes pode ser perversa, principalmente a raiva, a agressividade mal dirigida. Agora, se a gente souber cultivar, e o que é o cultivo? Adianta a gente soltar uma semente lá no solo, ou fazer um buraquinho ali na terra e colocar uma plantinha e não adubar, regar, separar as ervas daninhas. Isso é cultivo, né? E assim, como a gente faz um cultivo com a planta, ou com tudo aquilo que a gente planeja que vire algo bom para nós, a gente tem que ter esses cuidados. E o amor, ele vai ser eterno enquanto a gente cultivá-lo. Então é isso que ele está falando aqui com relação aos casais, né? Porque a gente entra no nosso cotidiano e assim, deixa de ser, como o Alberto Almeida fala, né? Larga de ser meu bem, para ser meus bens no futuro, né? Porque daí os advogados que se entendam. Então, dialogar sem medo e barreira, promover, inspirar, ser bem-humorado, não ter a necessidade neurótica de mudar o outro, são formas inteligentes de cultivar o amor. Então, esse cultivo passa pelo caminho do diálogo, pela promoção, pela inspiração, pelo bom humor, né? Por não ter a necessidade neurótica de mudar o outro. É isso que ele fala. Você quer mudar o outro? É o primeiro passo para não dar certo nada. Porque ninguém muda ninguém. Só piora, como diz Augusto. Então, na sequência do livro, ele vai falando: observe o seu nível de estresse, escute-se. Não admitimos uma torneira pingando. Tem alguém que é assim? Geralmente os homens, né? Ficamos incomodados com paredes trincadas. Se o nosso carro apresenta um simples barulho, logo arrumamos tempo para levá-lo ao mecânico. Somos ótimos em reparar defeitos externos, porém lentos e irresponsáveis em reparar defeitos internos, nos meandros da nossa mente. Olha assim, a gente fica se ocupando com tudo quanto é externo,
Uma mínima trinca que a gente vê na parede, a gente já vai lá e cuida para restaurar a parede. Mas e as nossas trincas internas? A gente está percebendo isso? Aí olha como vai fundo. E toda a literatura espírita que você pega, e não só espírita, né? Eu gosto de ler obras, todas as obras que me dão eu leio, sabe? Porque tudo converge. Tudo que tem Deus, tá bom, né? Então, olha, durante anos, o nosso corpo grita através da fadiga excessiva, da insônia, da compulsão por comida, das dores musculares e de cabeça, mas nos mantemos indiferentes, não nos preocupamos em gerenciar o nosso estresse. Colocamos-nos no último lugar em nossa lista de prioridades. Então, assim, o corpo vai dando sinais, né? Uma dorzinha aqui, uma ali, e vai passando, e vai passando. E daí o que acontece? Algumas pessoas só escutam a voz dos sintomas quando dão entrada no hospital, quando infartam, quando já se tornaram vítimas de um câncer, de um colapso nervoso ou de um transtorno emocional. E isso bate-se na tecla sempre, porque a gente mistura, né, muitas situações. Por que eu estou desse jeito? Muitas vezes o nosso resgate é imediato nessa vida, por causa das nossas incúrias, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito do que nós estamos colhendo, nós mesmos plantamos nessa vida. Nem tudo é uma perturbação espiritual, nem tudo é karma, nem tudo é resgate de outras vidas. Muitas coisas são, mas muitas situações nós mesmos plantamos e daí colhemos. Mas existe a ansiedade sadia, né, saudável, e a doentia. Porque a ansiedade, ela é um estado de tensão que nos impele, que nos motiva, que anima, que provoca reações. É algo assim, que dá um friozinho quando você vai começar alguma coisa, né? Você fica ansioso, mas você vai. É uma energia que te motiva. Primordialmente ela é saudável. Sem ela a gente teria uma mente engessada, encarcerada na mesmice, vítima do tédio. Agora, quando é que a ansiedade fica doentia? Quando assume sintomas psíquicos negativos, contínuos e intensos, como que irritabilidade, um humor depressivo, angústia, baixo limiar para frustrações, fobias, preocupações crônicas, apreensão contínua, obsessão. E obsessão aqui é aquele pensamento obsessivo de sempre, né? Repetindo a mesma coisa. Velocidade exacerbada dos pensamentos. Então, assim, ninguém tem esses sintomas, né? E existem vários tipos de ansiedade. É claro que eu não domino, não sou médica, né? Isso aqui é a fala de um psiquiatra estudioso. Então, olha, mas que tudo está englobado na ansiedade. As fobias, síndrome do pânico, o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada. Olha que lindo o nome da síndrome do estresse profissional, síndrome de Burnout. Síndrome do pensamento acelerado, ele fala muito no pensamento acelerado. Síndrome do padrão inalcançável de beleza, né? Porque quantas e quantas meninas, principalmente, né, ficam tentando aí se ajustar nesse padrão de beleza. Em todos os tipos de ansiedade, existe participação de fenômenos inconscientes que constroem pensamentos. Presta atenção, fenômenos inconscientes, não é consciente, é inconsciente, que constroem pensamentos. Esses fenômenos são os engenheiros dos vários tipos de ansiedade. Aí ele entra na teoria da inteligência multifocal. Então ele pôs a sigla lá de TIM, então não é a operadora, tá? Aqui é a teoria da inteligência multifocal. De acordo com essa teoria da inteligência multifocal, não construímos pensamentos apenas porque queremos, como uma decisão do eu. O eu, que ele se refere o tempo todo,
representa a nossa capacidade de escolha e a consciência crítica. Existe também uma rica produção de pensamentos promovida por fenômenos inconscientes, o gatilho da memória, o autofluxo e as janelas de memória. Eu achei isso fantástico, sabe? Fantástico, assim, juntou os estudos, porque a gente começa a desvendar um pouquinho da nossa mente, do que dispara as coisas em nós. Por que num dia tão lindo de sol, um céu azul, pessoas que às vezes têm uma condição financeira estável, né? Tá tudo bem, e a pessoa tá mal, né? O que justifica? Daí ele até fala, o eu seria muito bobo, né? Não depende só do eu. Porque se fosse só pelo eu, lógico, ele vai dizer, não, tá tudo bem, eu vou curtir a vida. Mas e por que não faz? O que dispara, né? Que daí a pessoa tem vários medos, tem várias angústias, tem várias situações para mantê-la prisioneira de si mesmo. Então, olha, se o eu tivesse plena liberdade para pilotar o veículo mental, ele não seria um masoquista, não sofreria por antecipação, não ficaria pensando nos seus desafetos, não gravitaria na órbita das preocupações. Mas existem os copilotos, quem ajuda a mente nessa história toda. Então, olha, e ele fala que assim, sem o gatilho e as janelas da memória, a gente não seria capaz de entender uma leitura de um livro. Tá? Então, assim, a cada vez que a gente passa os olhos lendo ali, o gatilho dispara lá no nosso cérebro, no córtex cerebral, inúmeras janelas e arquivos que se abrem e checam os dados para que a gente entenda um verbo, uma palavra, um substantivo, está tudo ali armazenado. Então tem reguladores, né, dessas funções. Aí entra o bendito da janela killer ou traumática. Que assim, se o gatilho encontra uma janela killer, killer é assassino em inglês, né? Então se encontra uma janela killer ou traumática que contém fobias, ele fecha o circuito da memória, levando o ser humano a entrar em crise. Por exemplo, quando vai falar em público, quantas pessoas se desmoronam ao falar em público? É treino. Não é fácil estar aqui na frente falando, mas é treino. Ao se ver em lugares fechados, né, a claustrofobia. E ele cita, até lá ele deu um exemplo de um professor brilhante, expositor, fala em público, tudo. Daí depois, na hora que ele vai sair, quem diz que ele entra no elevador? O medo do lugar fechado. E aí eu faço assim as correlações com o que a gente vai aprendendo do Espiritismo. Tá? Porque no Espiritismo não é simplesmente o aqui e o agora. O aqui e agora é sim a nossa melhor oportunidade. É o melhor momento que nós temos de realizar. É o presente. Só que nós sabemos, estudamos e acreditamos que nós já tivemos existências passadas. Nós todos fomos criados simples e ignorantes e tivemos as nossas trajetórias, nem sempre muito acertadas, né? A gente vem de um passado que a gente não se recorda, graças a Deus, né? Nós temos o nosso esquecimento do passado para não ficar influenciando no nosso presente, mas nós já podemos, com certeza todos nós já vivemos situações traumáticas no nosso passado, porque tem muitas situações que a gente vive e não tem explicação no agora. O meu consultório fica no 7º andar e ainda existe uma sobreloja, então na verdade eu estou no 8º e eu só atendo crianças. Tem uma garota que eu atendo, já deve fazer uns 5, 6 anos. A mãe marca a cada 6 meses e a cada 6 meses ela tem que subir os 8 andares, porque a menininha não sobe, não entra no elevador. A mãe chega lá e fala, faz tudo o que puder fazer,
Porque a menina não entra em elevador, ela tem pânico. Uma menina linda, bonita, simpática, risonha. Não há o que faça essa menina entrar. Mas você já levou ela para terapia, né? Ah, a psicóloga já viu, não tem, não dá. Porque a gente sabe que muitas vezes esse trauma não está nessa vida. Ele está numa experiência anterior que a gente já viveu e que não sabe por quê. Então daí, através dessa teoria multifocal aqui, junta o que a gente aprende no espiritismo, né? Então a gente sabe que existem janelas traumáticas que nos sabotam. De repente, quando a gente está numa situação semelhante, essa janela é disparada e a gente volta a ter sensações. E daí a ansiedade toma conta da gente. E a gente tem que prestar atenção nessas situações. Por inúmeras vezes nós podemos passar por determinadas situações e de repente quando a gente vai resolver algo no momento que é uma situação meio parecida, meio semelhante, brota tudo de novo e a gente vive emoções muito intensas e muito desgastantes, porque parece que é uma volta ao passado e a gente se enjaula. Então, o que fazer com isso, né? Porque não adianta a gente saber que existe, mas o que fazer com isso? Mas se a gente sabe que existe e torna consciente, começa a ser mais fácil de lidar. Então, a construção multifocal de pensamentos torna o Homo sapiens, nós, os seres pensantes, mentalmente sofisticado, inclusive para construir presídios mentais de segurança máxima. Já pensou? Nós construímos presídios mentais de segurança máxima. A nossa mente constrói os nossos presídios internos, os nossos bloqueios. E daí ele fala que o grande desafio do eu é educar-se para gerenciar a ansiedade, iniciada por esses fenômenos inconscientes que nutrem preocupações, obsessões, tristeza, pessimismo, pensamento acelerado. Então, qual é a grande meta do eu? Sair da plateia, da condição de espectador passivo e subir ao palco para dirigir o seu script, ter autocontrole, pensar antes de reagir, abrir as janelas para dar respostas inteligentes. Acionamos perigosamente os mecanismos estressantes de preservação da vida várias vezes ao dia, esgotando, aqui faltou o E, o planeta cérebro, expoliando-o dos seus recursos naturais. Por isso, dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, hipertensão arterial, fadiga ao acordar, fazem parte do nosso cardápio existencial. Todo mundo aqui acorda bem, tranquilo, relaxado, descansado. Ontem eu estava conversando com a mãe de um paciente, ela assim, ai doutora, eu já vou dormir, eu já sonho com tudo que eu vivi no dia, que quando eu acordo eu não sei se eu já não estou vivendo tudo aquilo de novo, se eu dormi, se eu descansei, eu já nem sei, né? Porque a gente está vivendo, e isso ele bate muito na tecla, o pensamento acelerado. A gente pensa demais, pensa muito rápido, e a gente começa a falhar nossa memória, a gente não dá conta, a gente não descansa, aí a nossa pressão fica alta, a gente tem taquicardia, a gente pré-infarta. E olha só, quem cobra demais de si, sabota a sua tranquilidade e nutre o seu estresse. Bonito, né? A gente se cobra demais só para nutrir o estresse da gente. Não desista de si mesmo. Treine para ser o autor da sua história. Ninguém muda ninguém. Cada um de nós tem o poder de piorar o outro, mas não de mudá-lo.
Há pessoas que usam estratégias formando essas janelas killer ou traumáticas, as quais estressam muito e pioram os outros. Quais janelas killer elas ativam nos outros? Elas, eu também me incluo nas elas que ativam, né? Elevar o tom de voz, passar sermão, criticar excessivamente, comparar, chantagear. E a gente faz com a melhor da intenção, né? Principalmente com o filho, né? Dureza ali, né? Porque você é isso, porque você é aquilo. Então é isso que ele fala, ninguém muda ninguém. E a gente, além de não mudar, a gente piora. Por quê? Porque a gente faz um reforço da atitude, né? Chantageando, cobrando, elevando o tom de voz. E daí, nem tudo é perdido, né? Existem as janelas light da memória também, que elas correspondem a todas as áreas da memória com um conteúdo prazeroso, tranquilizador, sereno, lúcido, coerente. Essas janelas iluminam o eu, alicerçam a sua maturidade, a sua lucidez e a sua coerência. Contém as experiências saudáveis, como demonstrações de apoio, superação, coragem, sensibilidade, capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar antes de agir, de amar, de se solidarizar, de tolerar. É exercício, é exercício. Aí, entra a Joana, né? Passei a fala do Augusto, daí falei, vou procurar um livro de Joana. E tem tantos livros que ela fala sobre a mente, sobre a memória. E eu ia falar de um outro, do Dias Gloriosos, que é um livro de Joana que não é parte das séries psicológicas. É um livro bem assim científico, sabe? Que ela explora bastante o pensamento, a memória. Mas daí eu abri o Liberta-te do Mal. E no Liberta-te do Mal tem um capítulo denominado Tempo Mental. Eu peguei algumas frases de Joana desse livro, desse capítulo, legal é ler tudo, né? Mas aí Joana começa a falar assim, olha, que os diálogos pessoais, no momento, cedem lugar às comunicações eletrônicas. O prazer da convivência entre os amigos é transferido para as mensagens ligeiras, ortograficamente incorretas e atentatórias à boa linguagem. Porque Joana de Ângeles, quando a gente... Isso tem um nome, né? Hã? Tem um nome isso? O quê? WhatsApp? WhatsApp. Tá. Joana, ela, numa das existências dela, ela foi Juana Inés de la Cruz, no México. E lá tem moedas timbradas com a face dela. E ela foi conhecida como a monja da biblioteca. E ela é conhecida como assim, uma das maiores poetisas. Então, Joana e Emmanuel têm um vocabulário muito elevado. E então, para ela, deve ser medonho ver os nossos WhatsApp. Então, eu até ia tirar essa frase. Falei, não, mas eu acho que se eu tirar, eu vou ser punida. Mas, então é essa ênfase que ela faz no ortograficamente incorretas e atentatórias à boa linguagem, porque para ela a linguagem é algo muito sério, né? E ela fala, disse que são os novos tempos, e sem dúvida trata-se de um novo período no processo sociológico e psicológico da humanidade, lamentavelmente com resultados afligentes para os seus áulicos, né? Alguém que pertence a uma corte de um mesmo soberano. A falta da comunhão fraternal, da conversação edificante, de estudos sociais abrangentes com objetivos libertadores, caracteriza o crepúsculo desta civilização, em um claro escuro de sentimentos, enquanto surge nova madrugada anunciando outros valores que estão esquecidos,
mas que são de sabor e significado permanente. Porque a gente vê também, fazem, nossa, acho que uns 40 anos que eu entrei no Espiritismo, e a gente já ficava ouvindo na Mocidade Espírita. Naquela época falavam que estava havendo um planeta em formação, davam até um nome para o planeta, Chupão, a gente conhecia como planeta Chupão, que assim, que estava sendo formado um planeta, que esse planeta ia abrigar todos os terráqueos, né, que não tinham mais condições de ficar no planeta Terra, porque a Terra passa por um período de transição planetária. Os mundos todos têm uma categoria. Ele tem o mundo primitivo, o segundo da escala é provas e expiações, ao qual nós fazemos parte. Daí vai passar para a regeneração, que é o momento que a gente está vivendo, mas a gente sabe que o momento de transição planetária é momento de séculos, né? Dá uns 4, 5 séculos aí. Então, essa preparação já está sendo feita. Então, a gente está vivendo esse turbilhão aí também dessa nossa transição planetária. Então, quando ela está falando nessa situação aqui, que com os objetivos libertadores caracteriza o crepúsculo dessa civilização, né? Dessa civilização a que a gente pertence, em um claro escuro de sentimentos, enquanto surge nova madrugada. Então, assim, uma geração está caindo e outra está surgindo. E é claro que nesse livro tem um capítulo que ela fala sobre as crianças da nova era, porque o Augusto Cury também falou isso na palestra. Não dá para a gente resumir um livro inteiro em uma hora, né? Mas o cuidado que tem que ter com esse pensamento acelerado, com as crianças principalmente, porque as crianças andam num agito muito grande, né? E o problema não é tanto o agito, mas o saber lidar com o agito, porque as crianças acabam sendo submetidas à droga da inteligência, né? A Ritalina. Então, o que eles falam, e é claro que ninguém é de não ter o bom senso e a responsabilidade, mas como ele mesmo enfatiza ali no livro, e Joana também fala nesse livro aqui, no Liberta-te do Mal, é 1 a 2% das crianças que precisam realmente dessa droga para conter a ansiedade, porque parte de um perfil genético também, já de pais e tal. Mas o que fala que é assustador, ele comentou lá na palestra que na Europa existem escolas que já tem profissional para administrar a medicação, para sossegar a meninada, enquanto que na verdade é o pensamento, e as crianças elas estão super excitadas. Se nós que somos sauros, né, na era da cibernética, e a gente se envolve com Facebook, WhatsApp, antigamente era o Orkut, e é mais e-mail, e é muita coisa ao mesmo tempo, é muita informação. A gente não desacelera o pensamento. Não, a gente tem que usar a ferramenta a nosso benefício, mas não ficar escrava dela. E assim, nossa, a minha priminha de 1 ano e meio veio na formatura do meu filho, e ela falava o tempo todo assim para minha prima: pad. O que é o pad? O iPad a menininha queria. Então ela sabia colocar todas as pecinhas, ela montava o quebra-cabeça, né? Mas sabe o que foi mais curioso? A minha geladeira ainda era muito antiga. E a minha filha já vai fazer 15 anos. E quando ela era pequenininha, eu mandava fazer aqueles biscuits para pôr na geladeira com perninha e bracinho. A família do sítio do Pica-Pau Amarelo, então era grande. Então as mãozinhas ficam dadas. E a minha filha ficava horas e horas lá montando aquilo, juntando. E ficou lá na geladeira. A nenê chegou na geladeira, ela fazia assim, ó, sabe? Tentando
fazer movimentar as pecinhas. Aí quando ela viu que ela fazia e não passava nada, ela teve a curiosidade de ir lá e colocar a mãozinha. Aí ela pegou e ela viu que ela podia palpar. Então assim, a gente está tendo um estímulo visual muito grande, né? É assim, a gente tem que saber administrar essa situação, porque a gente tem os benefícios, mas a gente também não pode ficar escravo disso daí e cansar a nossa mente, porque a gente começa a ter um estresse mental muito grande. Então Joana continua, né? Que nesta panorâmica, em consequência, não se dispõe de tempo físico e muito menos de natureza mental para as aquisições duradouras, aquelas que elevam os seres humanos às esferas sublimes do pensamento e da realização espiritual. O ser humano, olha só, hein, a fala de Joana, é constituído de equipamentos eletrônicos muito delicados. Aqui ela está falando da nossa organização cerebral, cujo manejo exige habilidade e experiência, a fim de não gerar desarmonia no seu funcionamento. A mente, que se exterioriza através da câmara cerebral, tem necessidade de harmonia, a fim de processar todos os acontecimentos que lhe dizem respeito ou aqueles que têm lugar à sua volta, de maneira a bem administrar a máquina orgânica. Em razão disso, o pensamento saudável é essencial para uma existência equilibrada, sendo veículo dos recursos que proporcionam bem ou mal-estar, de acordo com a onda vibratória em que se expressa. E nesse texto aí, ela fala que assim, que tem quem saiba acessar esses dados, que a gente tem que acessar, mas que a maioria entra na onda, a maioria vai na onda e é levada pela onda, né? O atropelamento das ideias, a falta de amadurecimento psicológico, a ausência de reflexão podem ser comparadas ao fenômeno alimentar, mediante o qual o indivíduo sobrecarrega o estômago, na ânsia de comer bem, gerando graves distúrbios digestivos de imediato. O mesmo ocorre nas áreas mental e comportamental. Então, da mesma maneira como a gente, pelo nosso hábito alimentar, a gente se nutre achando que está se nutrindo bem e já está passando dos limites, e daí a gente provoca uma situação digestiva desagradável, o mesmo ocorre com a nossa mente quando a gente vai nutrindo de tanto pensamento acelerado e desequilibrado. Impossibilitada, a mente de decodificar todos os fatos e informações que chegam ao arquipélago cerebral, apresentam-se a ansiedade, a impaciência, gerando descontrole das neurocomunicações, com resultados perturbadores para o discernimento, a memória, as aspirações iluminativas, a saúde integral. Está falando a mesma coisa que ele fala lá do nosso córtex cerebral, de como que funciona a nossa mente. Então, olha o que a mentora fala, que o ser humano necessita de silêncio mental, de espaço físico para a autoidentificação, para o autodescobrimento. A gente precisa de silêncio interior, a gente com a gente mesmo, sem tanto pensamento, tanta coisa entrando na nossa mente, ocupando, porque a gente precisa desse descanso, desse silêncio, para a gente se conhecer, para a gente se auto-identificar. O silêncio íntimo, que permite ouvir a voz da consciência, é de alta relevância para uma existência feliz, porque permite saber-se o que realmente se deseja produzir e como fazê-lo de maneira excelente. A azáfama, a correria desequilibrada, o excesso de ruídos, a multiplicidade de interesses
desarmoniza e o ser humano perde o endereço, o rumo da sua felicidade. Então, olha o conselho que ela nos dá. Preserva algum tempo mental para as tuas reflexões, não te deixando seduzir pelas vozes alteradas dos desconcertos emocionais tidos como festivos e promotores de alegria. Resguarda-te na meditação diária, mesmo que seja por um espaço de tempo reduzido, mas de grande significado para o teu autocontrole, para as tuas decisões e realizações. Então, assim, medita, uma meditação diária, mesmo que seja de um tempo reduzido. Não precisa muito tempo, 5 minutos, que a gente para a gente pensar, para a gente se harmonizar, porque a gente precisa desse silêncio interior. Não sobrecarregues as tuas paisagens mentais com as imagens violentas dos desejos infrenes e inferiores, com as imposições sociais e os seus fetiches mentirosos, permitindo-te ser livre para pensar e para agir, dentro dos padrões felicitadores da boa ética moral que encontras nos ensinamentos de Jesus, que te aguarda após as refregas humanas. Então, sempre, nas várias obras de Joana, ela fala pra gente sobre a meditação, sobre a oração, né? Sobre a fluidoterapia, sobre essa harmonização que a gente faz para a gente ter um pouco de tempo interior com a gente mesmo, para não se permitir entrar nessas armadilhas. Então, assim, sempre que Allan Kardec fazia as perguntas, né, para os espíritos, e se faziam as perguntas para Kardec, ele dizia que a gente tem que seguir a ciência, que se a ciência dá um passo e ela evolui, a gente acompanha a ciência. Então, ele é um pesquisador, o Dr. Augusto, olhando assim, esse livro é um livro bem interessante aí para a gente ler, para a gente ir mais a fundo, entender um pouquinho essa questão da nossa ansiedade. Mas o importante é o que a gente vai fazer com o que a gente descobre, né? Para a gente ser o senhor da nossa própria história. Então, assim, chegou aquele pensamento, né, incapacitante, eu não posso, eu não consigo e tal, são janelas traumáticas que estão abrindo na nossa memória, dizendo que a gente não é capaz. Mas a gente tem que ter o poder de duvidar, o poder de olhar assim, mas eu sou isso mesmo? Aí a gente entra lá nas reflexões, né, de Santo Agostinho, que o que ele faz, né, para se conhecer, e ele falava da terapia de travesseiro que ele fazia, como é que ele passava o dia dele pelo crivo ali da razão dele, ele fazia as perguntas, será que eu magoei alguém? Eu fiz tudo que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance. E assim, essas meditações ele fazia sempre. E toda essa busca aí parte para isso, sabe? Para a busca do nosso autodescobrimento. Para descobrir quem somos nós. E não é que o descobrir quem somos nós nos torna pessoas melhores, mas nos mostra quem nós somos. Que nós somos ainda frágeis, nós somos perfectíveis, nós estamos em construção. Então, é muito importante a gente tomar consciência disso, para a gente não se julgar tanto, não se criticar tanto, para a gente se permitir. Se eu não fiz bem feito, eu vou fazer de novo, eu tenho outra chance. E daí, complementando, ele fala de maneiras com que a gente pode... ferramentas para a gente controlar o estresse. Então tem uma listinha aqui, ó. Capacitar o eu para ser gestor da mente,
deixar de ser espectador passivo e dirigir o script da nossa própria história. Gerenciar o sofrimento por antecipação, que são os nossos grandes fugas, né? Ou a gente está lá no passado ou a gente está no futuro. O único tempo que a gente não está é o presente, que é o único momento que a gente tem para ser feliz. E ele até pergunta, quem faz o velório adiantado? Algum de nós faz o velório adiantado? Mas a gente sofre por antecipação, né? Gerenciar os pensamentos doentios que nos vinculam ao passado. Gerenciar a impulsividade, evitando o fenômeno ação e reação. Gerenciar o pessimismo, o coitadismo e o conformismo. Gerenciar as nossas crenças limitantes, né? O medo de ousar, o medo de se reinventar, de correr riscos. Construir janelas light paralelas, núcleos saudáveis ao redor dos núcleos traumáticos e reeditar essas janelas. Gerenciar as nossas falsas crenças, né? Que eu não posso, eu não tenho inteligência, eu fui programado para ser infeliz e não ter sucesso, ninguém gosta de mim. Autocontrolar as nossas fobias. Não cobrar excessivamente de si mesmo nem dos outros. Dar sempre uma nova chance a si mesmo e às pessoas com as quais se relaciona. Treinar ser bem-humorado e relaxado. Olha, treinar ser bem-humorado e relaxado. Não ser autopunitivo. Aprender a dar risada da sua estupidez, medos e limitações. Fazer escolhas. Escolher o essencial e estar disposto a perder o trivial. A rotina, né? Estabelecer metas claras, saber aonde quer chegar para não fazer de qualquer lugar o seu porto. Olha que interessante. Ter resiliência, trabalhar perdas e frustrações e saber que não há céu sem tempestade. Dormir um sono reparador, não usar celular ou um computador 1 a 2 horas antes de dormir. Tá vendo? O WhatsApp a gente desliga 2 horas antes. Desenvolver uma rotina saudável para trabalhar, praticar esportes, não trair férias, feriados, descansos, a não ser temporariamente. Então, o lazer é necessário. Ser um sonhador, ter o sonho como motor da motivação e do sentido existencial. Saber que sonhos não são desejos, sonhos são projetos, desejos são intenções. Compreender que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produz indivíduos autômatos que só sabem obedecer às ordens. Então, olha, sonho sem disciplina produz pessoas frustradas. Disciplina sem sonho produz indivíduo autônomo. Não buscar o mecanismo de recompensa imediato, planejar a médio e longo prazo. Superar as necessidades neuróticas de poder, de ser perfeito, de evidência social, de estar sempre certo e de se preocupar demais com a opinião dos outros. Então, assim, são 20 regras básicas para a gente se livrar do estresse, né? Mas são dicas valiosas. Para a gente evitar essa autopunição, essa autocobrança, ter o pé no chão, né, e dar o seu melhor. E principalmente, não ficar refém da sua própria mente. Não ficar encarcerado ali, né, nesse presídio mental que a gente quer. Porque se a gente vê, a gente pode tudo. Né? A gente pode, a gente consegue. A gente precisa treinar a mente. Treinar que acaba dando tudo certo, né? E as expectativas. Ontem eu fui convidada para ir num jantar, uns lugares aí que eu não gosto muito de ir, sabe? Assim, quando a coisa é meio luxuosa eu fujo um pouco, né? Mas era uma questão profissional que não dava, sabe? Eram 50 convidados e eu era uma das. Eu falei, ai Deus, lá vou eu ficar sentado. Falei, eu vou ler meu livro lá. Daí eu saí e pensei,
Falei, poxa, se eu tivesse medo, eu já estava aqui, né, com uma dor de estômago, já estava com uma sudorese, com alguma coisa, motivo para eu não ir nesse jantar. Eu falei, não, relaxa, você é profissional, você tem que ir. Falei, se Deus quiser, eu vou encontrar uma pessoa bem legal para ficar do meu lado. Cheguei lá, encontrei uma colega maravilhosa que eu não via há muitos anos. Depois encontrei mais uma outra, no fim nós ficamos em 4 mulheres que não falaram de futilidade, aprendemos que cada uma tinha a sua maneira, um trabalho que faz aí no bem, né? Uma mexe com uma ONG, a outra está trabalhando, tá? E assim, 2 exemplos de vida também, 2 profissionais da saúde com 70 anos de idade ainda trabalhando, sabe? Assim, motivação pra gente, né? Mas assim, é uma maneira da gente treinar a mente da gente, né? E não se sabotar. Porque, sabe, isso, daí eu comecei a entender também o que ele fala da janela killer, né? Que se tivesse disparado bastante, meu Deus do céu, podia ter dado uma dor intensa aí, travar, o carro estragar, alguma coisa para não ir. Mas assim, a gente pode ter um autodomínio e, poxa, de repente não vai ser tão ruim. O jantar vai ser bom. Sabe? A gente começar a dar sugestões para nossa mente, para a gente mudar um pouco o nosso foco. E no fim foi super agradável, ainda jantei de graça e tive companhias fabulosas. E é isso, gente. Tá? Que a gente aprenda a administrar um pouco a nossa ansiedade, mas que a gente aprenda a ter consciência do nosso inconsciente. Porque é esse inconsciente que sabota a gente. Tudo aquilo que a gente joga lá pro porãozinho e põe um tapetinho em cima, volta com mais força. E é esse o nosso desafio do autodescobrimento. E autodescobrimento é algo importante, é a nossa meta. E não é fácil, é difícil, é doloroso, tem que ter muita coragem para a gente se enfrentar. Tem que ter muita coragem, mas é muito gratificante. O pessoal que está aí no caminho, a gente tem um grupo de estudo aqui no NAI na segunda-feira do Conhece-te a Ti Mesmo. Já estamos há mais de um ano aí. E é gostoso a transformação que a gente sente, a segurança que a gente vai sentindo, né? Mas dói, no começo doeu muito, era muita choradeira, sabe? Mas todo mundo está mais forte, está melhor. Então, fiquem com Deus, muita paz.